Olá, queridos alunos do Unicuritiba, da nossa pós-graduação de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Aqui é o professor Sandro Lunardi com a nossa parte 2 da aula Coronavírus e o Direito do Trabalho de Emergência. Seguimos nessa segunda parte da aula, tratando dos conceitos da medida provisória, agora de modo mais detalhado. Antes disso, eu queria tratar com vocês de um tema que talvez tenha ficado um pouco superficial na parte 1 da aula, que seria a questão da força maior prevista no artigo 501 da CLT. Então eu gostaria de retomar esse conceito, porque ele é muito importante nessa lógica do direito do trabalho de emergência que eu elenquei para vocês na parte 1 da nossa aula. Portanto, eu vou proceder à leitura do dispositivo. Entende-se como força maior todo acontecimento inevitável em relação à vontade do empregador e para a realização do qual este não concorreu direta ou indiretamente. Parágrafo 1º. A imprevidência do empregador exclui a razão de força maior. Parágrafo 2º. A ocorrência do motivo de força maior que não afetar substancialmente e nem for suscetível de afetar em tais condições a situação econômica e financeira da empresa, não se aplicam as restrições desta lei referentes ao disposto nesse capítulo. Então, portanto, o caput e os respectivos parágrafos tratam de uma situação inevitável, que não era planejável, que era imprevisível. A questão, por exemplo, do coronavírus era imprevisível. Em qualquer planejamento de uma empresa em dezembro de 2019 que projetasse as suas atividades para o ano 2020, a questão da pandemia não estava no cenário. Portanto, era um fato da sociedade completamente imprevisível. Agora, isso é diferente da imprevidência do empregador que vem do parágrafo 1º. Ou seja, em condições normais da atividade empresarial, ele não prevê essa condição. Por exemplo, uma empresa de vigilância que tem vários contratos com a administração pública e alguns deles venceriam no decorrer de 2020 e ela não faz a previsão ou a provisão de a previsão com o planejamento e a provisão de recursos para enfrentamento do pagamento das verbas rescisórias. Nessa situação, não se pode alegar a força maior, porque era previsível. E aí a atitude da empresa ao alegar a força maior, diferente da imprevisibilidade, é da imprevidência, ou seja, o sujeito que não é previdente, a empresa que não se programou para eventos futuros. Portanto, o caput do artigo 501, que se combina de modo muito significativo com o 503, que é a possibilidade concreta, caso existente a condição material a existência de força maior, a possibilidade concreta, e lerei para vocês o artigo 503, que é lícita em caso de força maior ou prejuízos devidamente comprovados, a redução geral dos salários dos empregados da empresa, proporcionalmente aos salários de cada um, não podendo, entretanto, ser superior a 25%, respeitado em qualquer caso o salário mínimo da região. Então, verificada a hipótese, e evidentemente o coronavírus, por ser uma calamidade pública e estar certamente recoberto por uma legislação que já apresentei na parte 1 da nossa aula, certamente os empregadores podem usar desta faculdade para, eventualmente, de forma dialogada, em concertação social com o sindicato profissional, discutir saídas que passam também nessa cartela de alternativas desse direito emergencial pela redução de salários. Eu sei que a vida tem sido muito dinâmica e o presidente da República hoje, numa de suas aparições, invocou inclusive o artigo 476A, né, das questões também um dos artigos da CLT, invocando aquela situação concreta do fato príncipes, né? A situação em que
por ação estatal, seja do governo federal, estadual ou municipal, a atividade empresarial é suspensa ou eventualmente de modo temporário, integral ou parcialmente, o presidente da República sugere que estados e municípios devem ser responsáveis pelo pagamento de verbas salariais e tributos desses empregadores. Não creio que seja a atitude mais serena para esse momento, mas é uma possibilidade concreta. Eu advogo na área, por exemplo, dos trabalhadores em transportes. Eu tenho participado de várias negociações coletivas, no qual o poder público está impedido de exercer a sua atividade, vide o decreto estadual do governo do Paraná, que impede o trânsito de pessoas, o exercício da atividade do transporte de passageiros em âmbito intermunicipal. Essas empresas estão com as suas atividades suspensas e os ônus por conta dessa suspensão da sua atividade empresarial serão arcadas inicialmente pelo próprio empregador, que não previa essa condição, e que esse dispositivo da CLT, que agora não consegui localizar de pronto, mas que tem também essa outra situação que pode abrir um rol de possibilidades e de controvérsias jurídicas. Então, eu queria fechar esse ponto da aula anterior, inicialmente, para que a gente pudesse efetivamente... Pessoal, então, seguindo a nossa aula, eu estou com um probleminha aqui no computador que vai picotando os vídeos, então, até para facilitar do ponto de vista didático, eu farei blocos de 5 em 5 minutos. Darei o panorama geral da medida provisória 927, que trata, dentre outros temas, a prevalência da negociação individual entre patrões e empregados, dispensando provisoriamente a intervenção dos sindicatos patronais e sindicatos laborais, enquanto perdurar a calamidade pública decorrente do coronavírus. Então, o artigo 2º é muito claro nessa questão, estabelecendo só como limites as questões constitucionais. Então, basicamente, o catálogo existente lá no artigo 7º da Constituição que é o núcleo essencial do contrato de trabalho. Tudo fora disso é passível de negociação coletiva, um pouco antecipando um pouco aquela famosa decisão do PDV, do BESC, que foi julgada pelo ministro Barroso, que tratava do núcleo essencial, né, do contrato de trabalho e os direitos humanos mínimos como inegociáveis em sede de negociação coletiva. Pois bem, o artigo 3º da medida provisória traz o resumo dos temas que são tratados neste diploma emergencial e provisório, diga-se de passagem, que são as condições de trabalho, a rotina de trabalho, que aprofunda o regramento do home office já existente e inserido pela reforma trabalhista, a gestão do tempo de trabalho com a concessão de férias individuais e coletivas, o aproveitamento de feriados como uma regra também de flexibilização do tempo de descanso para minimizar os prejuízos dos postos de trabalho, um regime especial de banco de horas com toda uma dinâmica que iremos apresentar pormenorizadamente, na questão de segurança e saúde do trabalho, medicina e segurança do trabalho, diversas normas que suspendem algumas obrigações patronais decorrentes das NRs, especialmente, e também no caso de fiscalização do trabalho, enfim. E uma questão importante que depois eu vou destacar muito, que é a hipótese de exclusão do coronavírus como doença ocupacional. No que diz respeito a medidas de diferimento do recolhimento do FGTS, ou seja, um elastecimento de prazos e também um parcelamento, são todos os aspectos a serem tratados nesta medida provisória. Além disso, um regime especial de trabalho aos profissionais de saúde e, por fim, alguns elementos gerais dos efeitos retroativos da medida provisória e a outra atividade condicionada das normas coletivas.
é importante dizer que o artigo 18 da então medida provisória, que estabelecia a hipótese de suspensão contratual para direcionamento à qualificação profissional, sem qualquer contrapartida remuneratória, foi revogado no dia seguinte, ou seja, no dia 23 de março, pela medida provisória 928. Então, meus amigos, mais do que depressa, encerro essa questão da apresentação temática para, nos próximos blocos, determinar cada um dos institutos que estão sendo tratados pela medida provisória. Pessoal, seguindo na apresentação da medida provisória 927, passamos ao primeiro ponto, que é objeto do conteúdo programático dessa medida adotada pelo governo federal para fazer frente à calamidade pública do coronavírus. Passamos, portanto, para o primeiro aspecto já pré-existente na ordem jurídico-normativo trabalhista, que é a adoção do teletrabalho. O teletrabalho já era uma realidade no mercado de trabalho todo, as empresas já adotavam essas fórmulas de trabalho à distância, que foram, de alguma forma, regulamentadas no âmbito da Lei 13.467 de 2017, a reconhecida reforma trabalhista, que alteraram diversos dispositivos da CLT, e agora a MP 927 aprofunda várias alterações, tratando basicamente de um processo de simplificação nos processos para a adoção desse regime, né? Certamente esse trabalho à distância não será desenvolvido num coworking cá para nós, né? Todo ele será um home office de verdade, né? O trabalho em casa, por conta dos insuperáveis obstáculos de locomoção e de disponibilidade de escritórios ou espaços para utilização dessa modalidade de trabalho à distância. Então, certamente, todos aqueles que foram deslocados para a condição de home office, e isso tem se dado de maneira muito intensiva em diversas atividades produtivas, inclusive a nossa, da advocacia. Eu, particularmente, estou em teletrabalho já há alguns dias, e isso vai impactar na reestruturação, não do local de trabalho, na reestruturação da residência das pessoas que passam a hospedar essa nova dinâmica entre o gato, o cachorro, as crianças brincando e o horário de almoço, tudo isso que uma rotina familiar tem. Evidentemente que cada um vai adequando como pode o seu trabalho, que é tão importante nesse período. Pois bem, então nós temos a simplificação e a redução do prazo para a comunicação da alteração do local de trabalho. Passa-se para um período de 48 horas, que pode ser por escrito ou por meio eletrônico. Evidentemente, se estou aqui a tratar de uma ferramenta tecnológica, as formas de comunicação são as mais modernas possíveis. Uma novidade importante: minha filha, conto para vocês, ela é estagiária num grande empregador aqui de Curitiba. Ela tinha dúvida: mas pai, eu sou estagiária, eu posso fazer teletrabalho? A lei do estágio não permite. Então, a MP 927, no dia seguinte que saiu, fui até ela: olha, pode executar suas tarefas em teletrabalho, porque estagiários e aprendizes estão incorporados nesta dinâmica do teletrabalho. Além disso, quando nós temos um problema aqui muito grave, né, de tempo à disposição do empregador, e o artigo 4º trata de que, num dos seus parágrafos, no parágrafo 3º, para ser mais exato, não há o reconhecimento de jornada, perdão, é o parágrafo 5º, não há reconhecimento do tempo de trabalho quando do uso de aplicativos fora do horário de expediente. Esse é um tema que será muito complexo e demandará algumas conformações jurídicas
necessárias. Acomoda também esse texto normativo os comandos empresariais, por óbvio, se darão por meio eletrônico, mas o texto de lei pacifica essa questão. Não autoriza a hipótese de trabalho em home office aos empregados de teleatendimento e telemarketing. Esses trabalhadores não têm direito a um regime de trabalho via home office, o que também, se por um lado é bom, outro é ruim, porque essas atividades certamente possuem naturalmente uma concentração de trabalhadores muito significativa, e isso, por si só, é um grande risco à saúde desses empregados. Então, o teletrabalho não é uma medida abrangível ao público-alvo de trabalhadores de telemarketing e teleatendimento. Certamente eles devem estar adotando regimes de compensação de jornada muito específicos. Então, sobre teletrabalho, são essas as observações que eu gostaria de trazer. Lembrando que ao final eu darei as tarefinhas para vocês executarem, com, evidentemente, o parecer da OAB sobre o tema e o tema mais quente, que é a manifestação do ministro Marco Aurélio numa DIN que enfrentou essa questão. Passamos para o próximo tópico, que é a gestão do tempo numa nova unidade. Até lá. Queridos, passamos a outro aspecto muito relevante da medida provisória 927, que diz respeito à gestão do tempo de descanso. O empregador tem livre disposição sobre as férias, a concessão dessas férias, na modalidade individual ou coletiva. Além disso, é possível a antecipação de feriados. No tocante às férias individuais, a previsão vem no artigo 6º e seguintes da medida provisória. Na concessão de férias coletivas, nós temos a previsão nos artigos 11 e 12, e o aproveitamento de feriados, o artigo 13. Pois bem, amigos, a gestão do tempo de descanso dos trabalhadores passa a ser uma ferramenta disponível ao empregador nesse período de calamidade pública e nesse direito do trabalho de emergência, que assim define a medida provisória 927. Nesse caso, temos flexibilização clara de simplificação e redução de prazos para a comunicação de férias individuais e coletivas de 30 dias para 48 horas, sendo que as exigências adicionais, no caso de férias coletivas, que demandavam a comunicação prévia ao Ministério do Trabalho e Emprego e ao sindicato, deixam de existir nesse período de exceção. Há também uma situação muito peculiar que não tinha previsão na CLT, que é a possibilidade do empregador conceder férias individuais, mesmo que esse empregado não tenha ainda completado o período aquisitivo. Portanto, o empregador pode antecipar férias individuais sem que o empregado tenha implementado a condição de 12 meses para a fruição desse benefício. No quesito férias, obviamente, os empregados que estão no grupo de risco, aqueles acima de 60 anos, grávidas e lactantes, portadores de doenças crônicas, dentre outros, terão prioridade na fruição de férias. A possibilidade de suspensão de férias ou licenças não remuneradas dos profissionais da área de saúde. Então, esses profissionais que estejam em licença não remunerada ou em férias poderão ser convocados pelo empregador diante dessa situação gravíssima de saúde pública em nosso país. Além disso, há uma flexibilização nas contrapartidas financeiras do empregador junto às férias. Temos duas na prática, que é a possibilidade do empregado vender 10 dias e aquele período do pagamento do terço constitucional. Nessa situação, o terço constitucional, caso as férias sejam elas individuais ou coletivas concedidas nesse período, poderão ser pagos até o pagamento do 13º salário, ou seja, na prática, até dezembro de 2020.
A conversão de 10 dias de férias só será possível com a autorização do empregador. O empregado não pode mais deliberar sobre esse tema. Há uma inversão do polo nesse sentido. A deliberação sobre a venda ou não de 10 dias era uma faculdade do empregado e passa a ser do empregador nesse direito do trabalho de emergência que excepciona as regras da CLT. Ainda nesse sentido, no tocante às férias coletivas, basicamente estão repetidas as condições de simplificação e redução do período de comunicação das férias. Também essas questões todas das férias coletivas estão no mesmo bojo das férias individuais. Portanto, o empregador tem ampla disposição do tempo de descanso dos empregados, né? Seja ela numa condição de férias individuais ou coletivas. Convenhamos que não é o melhor período para tirar férias, mas esta condição muito excepcional e peculiar exige essa suspensão de direitos que são complexos, difíceis e que certamente serão objeto de reflexão mais aprofundada ao longo do tempo. Obviamente estamos fazendo análise desse texto legislativo no olho do furacão, né? Evidentemente que férias nesse momento, ninguém pode ir para a praia, ninguém pode ir para o campo, ninguém pode ir visitar familiares. O máximo que você vai poder fazer é colocar uma imagem da praia ou uma câmera online de uma praia de Camboriú ou do Rio de Janeiro, ficar olhando para o mar, ligar o ventilador e fechar os olhos achando que aquilo é a brisa do mar. É o que nos resta nesse período, infelizmente, de férias. Então, fecho aqui esse tema gestão do tempo de descanso, dizendo que o empregador pode também antecipar os feriados. Essa é outra ferramenta. Então, no gozo de feriados que vai se dar, eu creio durante a vigência da MP. Então, temos os seguintes feriados: Páscoa, 21 de abril, Tiradentes, Dia do Trabalho e Corpus Christi. Há essa possibilidade de antecipação dos feriados. Somente nos feriados religiosos é que deverá haver manifestação do empregado se topa ou não. Então, no caso de Corpus Christi e Sexta-feira Santa, o empregado deve concordar ou não com essa antecipação. Então, do ponto de vista de gestão do tempo de descanso dos empregados, eram esses os aspectos a tratar. Passamos ao tópico 3, que é a gestão do tempo de trabalho. Isso, na minha opinião, junto com a remuneração, são os dois elementos nucleares do contrato de trabalho. A exigência pelo empregador do tempo de vida desse empregado que fica à disposição de alguém que toma o seu trabalho, que se chama empregador, e de outro lado o trabalhador que tem como contrapartida desse seu tempo emprestado ao empregador a sua respectiva remuneração. Portanto, todas as ferramentas de flexibilização da jornada de trabalho vêm sendo implementadas ao longo do tempo. Muitas delas exigiam, né, a Lei 9.601 de 98, que foi a primeira alteração no âmbito do controle de jornada, e as sucessivas alterações legislativas que culminaram na reforma legislativa vinda com a reforma trabalhista, que alterou significativamente as condições para o exercício de jornada flexível. A própria jurisprudência trabalhista, ao longo do tempo, foi consolidando diversos entendimentos por meio de OJs e súmulas. A CLT também, ao longo desse período, foi sendo atualizada, até inclusive de acordo com a própria jurisprudência. Por fim, nós tínhamos o sistema de banco de horas, previsto na reforma trabalhista, que adotava dois regimes: até 6 meses, o pacto direto e individual entre patrões e empregados, e acima de 6 meses, limitado a 12 meses, o ajuste com o sindicato profissional. A alteração na gestão do tempo de trabalho dos funcionários
veio fixada num só dispositivo, o artigo 14 da MP 927, um artigo com o parágrafo 1º e 2º. Basicamente, é a fixação de um regime especial de banco de horas, né? O que está por trás desse dispositivo? Nós temos a suspensão da atividade produtiva e uma das ferramentas que está à disposição do empregador nessa cartela de saídas para um direito do trabalho de emergência, nós temos o banco de horas, no qual o seu limite máximo passa de 12 meses para 18 meses. Então, o banco de horas que for implementado pelo empregador terá uma linha de crédito, por assim dizer, de 18 meses. Ou seja, é bastante tempo para acumular horas nesse período para, no futuro, sobrevir uma compensação desse tempo. Portanto, é uma ferramenta à disposição do empregador. Esse prazo de 18 meses só será contado após o término do estado de calamidade pública, ou seja, na prática será um banco de horas que fatalmente superar 20, 22 meses. Vamos imaginar o melhor dos cenários, que no início de maio esteja suspenso, ou na metade de maio esteja suspenso o estado de calamidade pública. Nessa situação, certamente só a partir dela é que haverá o cômputo de 18 meses. Então, certamente esse banco de horas, na prática, vai ultrapassar os 20, 24 meses. Teremos um banco de horas possivelmente bianual, né? Outra condição relevante do ponto de vista formal, ele estabelece essa prevalência da relação direta entre patrões e empregados. Eu, evidentemente, tenho uma visão crítica sobre a adoção desse modelo de negociação direta, que poderia ser facilmente resolvido de maneira geral nas negociações coletivas com alguma forma de proteção aos empregados, mas, infelizmente, a medida provisória faz uma aposta exclusivamente de um olhar para salvar os empregos, mas com o prestígio exclusivo da interlocução do empregador, sem qualquer mediação social por parte dos sindicatos. Portanto, o meio é o acordo individual. Esse regime especial de banco de horas, inclusive, se sobrepõe e prevalece frente a qualquer outro regime de compensação de jornada existente na CLT ou nos instrumentos coletivos. Então, há uma inovação, a introdução de um instituto, de um super banco de horas, né? E esse banco de horas, se for implementado nesse período, ele congela a aplicação de normas coletivas sobre o tema, a legislação ordinária e até a Constituição Federal. É um tema muito interessante que, obviamente, será objeto de muitas reflexões ao longo desse tempo, né? Há uma dinâmica muito flexível na adoção desse banco de horas, que poderá ser utilizado a crédito e a débito durante a vigência dele. Então, são essas observações acerca deste instituto previsto no artigo 14 da medida provisória 927. Meus queridos alunos, passamos ao tópico 4 da nossa aula, que trata do capítulo 7, artigos 15 a 17, que diz respeito à suspensão de exigências administrativas em saúde e segurança no trabalho. Na verdade, há um congelamento das regras gerais previstas em sede de meio ambiente do trabalho, nas normas regulamentadoras e todas as disciplinas existentes no âmbito da Secretaria Especial do Trabalho, do antigo Ministério do Trabalho, e que estão regulamentadas de alguma forma protegendo os trabalhadores. Então, passaremos a análise de cada uma delas, com todas as reflexões e ponderações que porventura possam existir. O primeiro requisito estabelecido é a suspensão da obrigatoriedade dos exames médicos ocupacionais. Então, o empregador, neste período
de vigência da calamidade pública. Sempre lembrando, pessoal, isso tudo está vinculado à existência do estado de calamidade pública. Depois eu acho que até é o caso da gente dar uma estudada nesse instituto para compreender o âmbito e o alcance que ele tem. Como disse já lá na primeira aula, ele está recoberto pelo decreto legislativo e pela lei que regulamentou as condições de saúde pública durante a pandemia. Então, voltando, não há a obrigatoriedade de exames médicos ocupacionais, né, no âmbito das empresas. O retorno dessa obrigatoriedade será tão somente 60 dias após o término do estado de calamidade pública. Nesse período, o médico do trabalho tem a autonomia e, evidentemente, a competência técnica para definir a exigência ou não desses exames em caso de situações muito peculiares, no qual a ausência desse exame pode até se constituir um risco à vida desse empregado, né? A ausência de monitoramento da saúde desse trabalhador. Então, portanto, observar a observância dos exames médicos ocupacionais estão subordinadas à exigência dos exames médicos ocupacionais, estão subordinadas à avaliação do médico do trabalho, que determinará se eventualmente a condição para a qual ele está exposto traz algum risco à sua vida ou à sua saúde. A realização do exame demissional é dispensada naquelas condições em que o empregado já tenha feito o exame periódico em período inferior a 180 dias, ou até 180 dias. Suspensão dos treinamentos periódicos previstos nas normas regulamentadoras, também com prazo para sua retomada 60 dias após o término, a decretação do estado de calamidade pública. Nesse período, caso seja necessário, a adoção de algum treinamento por conveniência do setor de medicina e segurança do trabalho, esses conteúdos poderão ser ministrados via ensino à distância, com a finalidade de assegurar que as tarefas sejam realizadas com segurança. Evidentemente que os riscos à saúde naquelas unidades produtivas, e vamos ser mais objetivos na indústria especificamente, exigem e demandam que alguns profissionais estejam devidamente qualificados para a operação de determinadas máquinas, caldeiras e assim por diante. Um aspecto importante, as CIPAs têm os seus mandatos congelados, ou seja, não há qualquer processo de sucessão ou processo de eleição para a CIPA. Os empregados que estão na CIPA seguem durante todo o período do estado de calamidade pública. Aqui temos uma novidade que será muito controversa e será um debate muito interessante ao longo do tempo, que é a hipótese de exclusão do coronavírus como doença ocupacional, salvo se houver comprovação do nexo causal. Trago dois exemplos que podem nos auxiliar na reflexão crítica desse instituto. Ninguém tem dúvida de que o enfermeiro que estará trabalhando num hospital tem risco real e imediato de ser acometido, portanto, ou contrair o coronavírus. Me parece que nesse caso a responsabilidade objetiva e o nexo causal é evidente, por mais que o coronavírus ainda não esteja relacionado no âmbito das doenças que comportam o nexo causal, mas qualquer regra de interpretação jurídica pode, evidentemente, trazer o coronavírus incorporado para aqueles que têm uma exposição imediata ao risco. Mas trago um outro exemplo para problematizar essa questão. Os motoristas profissionais que estão circulando no transporte urbano das cidades, esses trabalhadores estão ou não expostos ao risco de contrair o coronavírus? Como fica a situação desse trabalhador que porventura contraia o coronavírus,
tenha que ficar em casa com uma suspensão de contrato que flexibilize seus direitos e ainda assim, quando suspensa a condição de calamidade pública, esse trabalhador não terá qualquer estabilidade porque não há um reconhecimento prévio de doença ocupacional. Esse será um tema para interpretação dos juristas, mesmo porque recentemente o Supremo Tribunal Federal definiu pela responsabilidade objetiva do empregador. Está aí um tema interessante para refletirmos daqui por diante. E, por fim, esse tema das questões de medicina e segurança traz um tópico muito específico, que é a suspensão da atividade fiscalizatória dos auditores fiscais, e a atividade fiscalizatória só está autorizada para enfrentamento de riscos eminentes à saúde dos trabalhadores, acidentes de trabalho e nas hipóteses de trabalho escravo, ou seja, de enfrentamento ao trabalho escravo e trabalho infantil. Nos demais temas, a suspensão por 180 dias de qualquer ação fiscalizatória. Fico por aqui apresentando a vocês, portanto, o capítulo 7 da suspensão e exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho. Apreciados alunos do Unicuritiba, passamos ao tópico 5 da medida provisória prevista no capítulo 9, artigo 19 da medida provisória 927, aquela que trata do diferimento do recolhimento do fundo de garantia do tempo de serviço. Esta norma é uma das pouquíssimas contrapartidas objetivas do Estado brasileiro no sentido de minimizar a grave crise econômico-financeira pelo qual as empresas micro, pequenas, médias e, por que não dizer algumas até grandes, poderão passar. O Estado, ao invés de adotar uma política proativa no sentido de diminuir a dificuldade dos empregadores, estabeleceu apenas um prazo para recolhimento diferenciado do fundo de garantia, das parcelas devidas do fundo de garantia, que é um recurso que, na verdade, nem é do empregador, né? Ele é diretamente descontado do empregado, mas que o empregador terá alguns meses para atrasar esse pagamento. Então, portanto, os meses de março, abril, maio são, de forma correspondentes, estabelecidos o atraso de 30 dias para o seu recolhimento, por conseguinte, o mês de março em abril, o mês de abril em maio e o mês de maio em junho, ainda com a possibilidade de fracionamento desses valores em até 6 parcelas, sem multa, juros e correção. Evidentemente que a empresa deve estar com a sua regularidade fiscal em dia, né? E destacar de modo muito claro o fato gerador, a base de cálculo e os valores recolhidos a título de FGTS, sob pena de execução dos valores inadimplidos caso esses dados não estejam completamente e corretamente preenchidos. Eu creio que essa sim é uma exigência muito dura do governo frente aos empregadores nesse momento. A facilidade é muito tímida e a exigência segue sendo muito alta. No caso de rescisão do contrato de trabalho, esse FGTS que porventura esteja parcelado ou esteja suspenso o seu pagamento temporariamente, deverá ser quitado integralmente em caso de rescisão do contrato de trabalho. A prescrição para os depósitos do FGTS fica suspensa por 120 dias e há uma suspensão também dos prazos administrativos perante as autoridades fiscais, né? Embora não diga exclusivamente respeito à questão do FGTS, mas é um tema que é passível de autuação fiscal pela Auditoria do Trabalho. Esses prazos são todos suspensos por 180 dias, seja apresentação, prazo para apresentação de defesa e prazo para oferta de recursos. Então, todos esses prazos, junto com a suspensão da atividade fiscalizatória, se somam
no sentido de minimizar essa face dura da fiscalização. Evidentemente que o Brasil conta com leis trabalhistas, né? Aos mais desavisados, não vocês, mas para aqueles que vocês atendem, discutem, é importante que orientem no sentido que a legislação do trabalho segue existindo, sob pena de algumas situações muito excepcionais de maus empregadores que podem adotar a prática selvagem em relação aos seus empregados, e isso não é admitido, isso não é recomendável. E evidentemente que as obrigações dos empregados decorrentes dessa medida provisória são bem difíceis, duras de cumprimento, e deles se exige um esforço adicional no sentido de manutenção do emprego. Manutenção de emprego, mas não garantia do emprego. Isso também é um aspecto importante. Então, fico por aqui nas questões atinentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, prevista no artigo 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 do capítulo 9 da medida provisória 927. No capítulo anterior da nossa aula, eu falei apreciados alunos. Apreciados, mas desconhecidos. Infelizmente, não os conheço pessoalmente, mas eu já li a lista de alunos, alguns nomes conhecidos, outros colegas, inclusive, nem são de Curitiba. Gostaria muito de conhecê-los pessoalmente. Vi que alguns já aderiram e me seguem em alguma rede social. Quero dizer que hoje, às 20 horas, vocês terão uma lição de casa, que é no mesmo horário da aula, diga-se de passagem, de assistir o Instagram, no qual eu debato com o professor Marcos Seral, meu colega da Universidade Federal, temas atinentes a essa própria MP, objeto do nosso encontro. Passamos, portanto, queridos, ao capítulo 10. O capítulo 10 é algo que é aquele caminhão de mudanças que comporta diversos produtos, né? Vai desde os produtos alimentícios ao sofá, ao cachorro, né? Esse capítulo 10 trata de temas completamente distintos, mas que estão concentrados nesse capítulo e que requerem a nossa reflexão. Vão do artigo 26 ao artigo 32. Vejam vocês, esse capítulo definindo outras disposições em matéria trabalhista tratam desde a abrangência da medida provisória, ou seja, evidentemente ela é destinada aos empregados selitistas e também aos trabalhadores temporários, aos trabalhadores rurais e todas as demais questões advindas dessas relações contratuais, né? Temos a apreciação deste capítulo 10, que fundamentalmente institui um regime especial de trabalho aos profissionais da área de saúde. Eu já tinha antecipado a vocês lá atrás algum desses temas, mas os trabalhadores na área de saúde serão certamente severamente acionados no seu trabalho daqui para frente. Não sei se vocês têm acompanhado pela internet e visto o trabalho hercúleo de todos os profissionais de saúde mundo afora, mas eu queria destacar aqui, até homenagear, aproveitar a aula para homenagear os trabalhadores da saúde da Itália, né? Tem várias, se vocês forem no UOL, tem uma matéria muito bacana de um enfermeiro que também é fotógrafo e fez o registro de vários colegas nos locais de trabalho, tratando da dificuldade, do desgaste e de todo o empenho que lhes é exigido num momento tão difícil como esse. Portanto, embora do ponto de vista dos direitos humanos desses profissionais nós temos algumas ofensas claríssimas aos limites legais e constitucionais do trabalho, mas, infelizmente, a medida provisória, como regra de exceção nesse direito do trabalho de emergência, institui questões de um regime especial de trabalho aos profissionais de saúde, adotando o sistema de trabalho 12 por 36.
Para aqueles que não sabem, o regime 12 por 36 é 12 horas contínuas de trabalho para 36 horas de descanso. De alguma forma, conhecendo já as relações de trabalho nesse segmento, já é uma praxe muito comum dos profissionais de saúde terem esse regime 12 por 36 que facilita as suas vidas, né? Isso tudo vem no bojo de que esse ajuste ou esta novidade no ajuste seja efetivada diretamente entre empregados e empregadores. Aqui temos aí sim algumas situações que são bem atípicas e inusuais, né? Portanto, um outro dispositivo trata de que a jornada de trabalho poderá exceder da 10ª hora diária no regime ordinário, ou seja, o sujeito que não está no regime de compensação 12 por 36, ele poderá trabalhar 10, 12, 14, 18 horas por dia, e naquele que esteja no regime 12 por 36, poderá ser demandado a executar atividades também, em 12, 14, 16, 18, 20 ou 24 horas, né? Portanto, há uma possibilidade de, em razão da agudização do processo endêmico ou epidêmico do coronavírus, que esses profissionais, possivelmente, eu não tenho ilusões de que façam jornada 24 por 24, 7 horas por dia, durante 30 ou 60 dias. Infelizmente, as notícias que nos vêm de outros países sinalizam para um regime muito duro de trabalho desses profissionais. Portanto, ainda a adoção de um regime especial de compensação de horas extras em até 18 meses, contados somente após o término do estado de calamidade pública. Então, todas estas horas que serão acumuladas nesse período poderão ser compensadas ao longo de 18 meses e em período após o término do estado de calamidade. Como já disse a vocês, eu creio que esse banco de horas será um banco de horas na prática bianual. Então, nesse aspecto, nesse regime especial, eu fico por aqui para tratar de aspectos mais gerais ainda sobre a questão da antecipação do abono anual em 2020 e outras disposições finais. Partimos então para o encerramento da apresentação desta aula da parte 2, né, do Direito do Trabalho de Emergência e Coronavírus, com os temas da medida provisória 927. Vamos agora investigar o capítulo 11 e o capítulo 12, os dois últimos capítulos dessa medida provisória. O capítulo 11 toma a liberdade de proceder à leitura direta do artigo 34, que diz respeito que no ano de 2020 o pagamento do abono anual de que trata o artigo 40 da Lei 82.13 de 91 ao beneficiário da Previdência Social que durante o ano tenha recebido auxílio-doença, auxílio-acidente ou aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão, será efetuado em 2 parcelas, excepcionalmente da seguinte forma. E os incisos 1 e 2 dizem que será 50% do benefício em abril e a segunda parcela será paga com a competência de maio. Então, nos meses de abril e maio, haverá o pagamento do abono anual previsto na Lei 82.13. Nas disposições finais, aqui temos algo muito interessante para conversar com vocês sobre aspectos que dizem respeito diretamente às relações coletivas de trabalho e a questões de prazo de vigência da legislação. Eu, após a edição da MP, tive a oportunidade de receber esse livro que reputo muito interessante e aconselho a leitura dele, que é Instituições Civis no Direito do Trabalho, de Alexandre Agra Belmonte. É uma edição muito recente, que inclusive contempla os aspectos da liberdade econômica e, honestamente, fiquei muito em dúvida
com a disposição prevista no artigo 36, no qual consideram-se convalidadas as medidas trabalhistas adotadas por empregadores que não contrariem o disposto nesta medida provisória, tomadas no período dos 30 dias anteriores à data de entrada em vigor dessa medida provisória. Eu tenho que fazer a leitura ipsis literis do dispositivo para partilhar com vocês algumas inquietudes, porque uma repristinação de atos particulares justificáveis em tempos de direito do trabalho de emergência, mas confesso a vocês que naturalmente as condições praticadas anteriormente não tinham o conteúdo e a profundidade daquilo que vem se observando na última semana, né? A situação passou a ser muito crítica a partir das medidas de isolamento. Antes disso, eu não creio que, via de regra, de maneira geral, existissem situações que demandassem aspectos como aqueles retratados ao longo dessa medida provisória 927. É um dispositivo de discutível técnica legislativa de estender efeitos de modo retroativo, né, para convalidar atos de empregadores tomados anteriormente à medida provisória. Eu confesso a vocês que eu nunca tinha visto um dispositivo de maneira tão explícita tratando de uma legislação, claro, uma legislação muito específica, que é a medida provisória, mas com efeitos retroativos. Isso também será objeto de debate ao longo da vigência da medida provisória. Um outro aspecto importante, e aí sim diz respeito às relações coletivas de trabalho, é o aspecto atinente à vigência dos acordos e convenções coletivas de trabalho. Isso é muito interessante porque os acordos e convenções coletivas podem ser ajustados ou estão condicionados, seja na sua vigência, o período de vigência que estiver coincidente com a medida provisória, ou a sua expiração, né, a expiração da vigência durante a medida provisória, contam com a aquiescência, a autorização do empregador. Então, nós temos aquilo que eu denomino de uma ultraatividade condicionada das normas coletivas. Então, as normas coletivas podem estender os seus efeitos ao exclusivo critério do empregador. Ele é que define se os efeitos dos instrumentos coletivos que, porventura, estão vencendo durante o período da medida provisória podem ou não ser estendidos. Agora, o empregador tem a faculdade de exercer esse direito por até 90 dias, né, dentro de 180 dias após a edição da MP. Então, portanto, se levarmos em consideração 60 dias da MP, mais 60, que são os 120 dias regulamentares, ainda assim o empregador terá mais 2 meses na prática, né, para exercer a faculdade, se vai ou não estender os efeitos de norma coletiva. Eu creio que isso, o governo foi muito infeliz nessa medida, porque ele despreza absoluta e concretamente a ideia da existência do sindicato profissional, né? Ele despreza a existência e não faculta sequer a possibilidade dos sindicatos patronais intervirem e regularem esses temas coletivamente. É evidente que os sindicatos patronais têm a sensibilidade para a representação dos interesses numa perspectiva negocial acertada, ajustada com os trabalhadores. Então, no intuito de excluir os sindicatos de qualquer intervenção nesse processo de medidas emergenciais, eles atingem de modo também o sindicalismo patronal, que tem desautorizado a sua atuação nesse processo. Pois bem, para encerrar esse tema
medida provisória 927, a suspensão do contrato de trabalho, que era a previsão existente no âmbito da medida provisória lá no seu artigo 18, e foi o que, na verdade, provocou toda a vocalização de interesses das empresas, dos empresários, e todo o interesse da mídia teve fortíssima reação por conta de ser um espaço de fortíssimo retrocesso social, em razão de que havia a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho sem remuneração para que o empregado se submetesse ao processo de qualificação, só garantindo-se exclusivamente os benefícios que não fossem derivados da remuneração do trabalho, ou seja, plano de saúde, o ticket de refeição e assim por diante. A maldade foi tão grande que a reação da sociedade, da classe política, do parlamento foi contundente, que o presidente da República teve que emitir uma nova medida provisória, no caso a 928, revogando esse artigo. Mas é verdade que a sociedade brasileira segue aguardando um posicionamento do governo federal que diga respeito à garantia de uma renda mínima aos trabalhadores no período de suspensão do contrato de trabalho, seja pela via da Bolsa Qualificação, seja por regras mais flexibilizadas de acesso ao seguro-desemprego ou de uma renda básica de cidadania. Qualquer uma dessas medidas contém a necessidade social de preservar os empregos, por um lado, mas garantir a renda de trabalhadores. Não adianta ter empregos ou empresas com empregos meramente formais, no qual a atividade produtiva esteja interrompida e os trabalhadores não tenham nenhuma remuneração. E também não adianta medidas que flexibilizem o conteúdo do contrato de trabalho, como todas essas analisadas no decorrer da medida provisória 927, se você não garantir o sustento dos trabalhadores. E nesse momento é fundamental que o Estado cumpra o seu papel de diminuir as distâncias sociais, de diminuir a desigualdade social e proteger os seus cidadãos trabalhadores. Por isso, foi uma medida importante a suspensão desse artigo 18, mas eu creio que tudo pode mudar em 20 minutos, como diria a Band News, e eu creio que até durante esse final de semana deve ser editada uma nova medida provisória, fixando e pactuando regras mais claras para a suspensão do contrato de trabalho. Era isso, pessoal. Creio que esgotamos os aspectos da medida provisória 927. No próximo vídeo eu vou passar para vocês as obrigações que terão perante a minha disciplina. Valeu, obrigado. Nesse nosso encontro virtual, que pretendo atinja corações e mentes no estudo das relações coletivas de trabalho, nesse tópico final eu queria deixar as tarefinhas de vocês. Além de obviamente, deixar as aulas nos slides que serão anexados a esse nosso segundo encontro, além deles, deixarei duas tarefas importantes a vocês. O parecer do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que analisa o conteúdo detalhadamente sobre os aspectos constitucionais, legais e de normas internacionais, e também o fato novo, que é a decisão liminar, o despacho liminar proferido no âmbito da ação direta de inconstitucionalidade, protocolizada pelo PDT, o Partido Democrático Trabalhista, no qual o ministro Marco Aurélio, em tese e prefacialmente, convalida integralmente todos os dispositivos da medida provisória, então caindo por terra todos os argumentos, os debates trazidos. Qual é a missão de vocês? A missão de vocês é estabelecer um cotejo entre os argumentos jurídicos trazidos pelo parecer do Conselho Federal da OAB e cotejados com a decisão do ministro Marco Aurélio no despacho. Então, eu gostaria que vocês tratassem dos institutos jurídicos, cada um deles
objeto simultâneo, né, e que esteja em comum analisado no parecer do Conselho Federal e no despacho do ministro Marco Aurélio. Eu quero que vocês elenquem esses dispositivos, institutos de direito do trabalho, de direito constitucional, e quero que vocês tragam a opinião, né? Se nesse caso, arbitrem, se nesse caso o Conselho, se você fosse o juiz e tivesse essas duas teses, né? O Conselho Federal tem alguma razão em algum dos quesitos, o ministro Marco Aurélio, embora seja ministro da Suprema Corte, mas nesse caso estamos num ambiente de aprendizado, o ministro Marco Aurélio está correto ou incorreto em determinado aspecto. Eu quero quero ler a opinião de vocês num paper que faça esse diálogo entre o Conselho Federal da OAB, o parecer do Conselho Federal e a decisão liminar do ministro Marco Aurélio. Esse trabalho é individual e ele pode ser remetido até a próxima sexta-feira, que é dia 3 de abril, ok? Então vocês ficam com essas duas tarefas, além do que, às 20 horas de hoje, dia 27 de março, sexta-feira, eu estarei no Instagram debatendo o conteúdo da MP 927. Aqueles que queiram aprofundar esses conhecimentos podem me seguir, então é @SandroLunardi no Instagram, que vocês poderão acompanhar o debate meu com o professor Marco Serral. Creio que será um bate-papo, um diálogo muito bacana. Até lá, um abraço a todos, bom home office, bom tempo de casa, que seja um tempo de diálogo, compreensão e muita paciência. Valeu!